Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Mil e este aqui é um trecho retirado da minha live que ocorre toda sexta-feira aqui no canal da Fazenda Submersa. Lembrando também que temos a nossa lojinha do canal para você que quer nos apoiar, tá certo? Lá tem bastante promoção, tem coisas novas, lançamentos, novidades, tem uma infinidade de coisas, beleza? Então chega junto lá, www.fazendasubmersa.com.br. Agora veja esse vídeo aí que tá bem bacana. Começou a ter superpopulação e agora? Você tem aí algumas opções. A primeira é doar os camarões. A segunda é, sei lá, montar um aquário maior. E a terceira é, sei lá, dar para algum peixe comer, tá? Usar eles como alimento. Ah, poxa, é complicada essa situação. Gente, não tem jeito. Se você não aliviar a sua colônia, dependendo do caso, o que vai acontecer? Você vai afetar ela como um todo. O que pode acontecer com o tempo? Os camarões param de se reproduzir, começa a ter problema de consanguinidade, que é uma coisa que praticamente ninguém comenta sobre isso, mas a pessoa começa ali uma colônia com, sei lá, 5 camarões. Daqueles 5 camarões, vamos brincar com hipóteses. Dos 5 camarões, 3 eram fêmeas e 2 eram machos. Nisso daí, um macho morreu, ficou somente um. Aí aquele macho, sei lá, cruzou ali com as 3. Ali vão nascer ali camarões, né, do mesmo pai e mães diferentes. Só que nessa brincadeirinha, eles começaram a crescer. Aí numa dessas você perdeu 2 fêmeas e ficou uma só. Cresceram ali, embora sejam de mães diferentes, mas o pai é o mesmo. Aí numa dessas ele acaba, claro, nesse bolo vai nascer machos. Só que é o seguinte, cresceu, aquele macho ainda está lá, ele vai copular com aquela fêmea ainda matriz, no caso, e já vai copular com alguma fêmea jovem. É filha dele diretamente, então já há uma recombinação do mesmo gene. Tá? Aí, sei lá, morreu aquela matriz e sobrou os mais jovens, né? Só que aí eles começam a cruzar ali. Claro, tem os outros, né? Mas tem ali ainda, você está inserindo o mesmo gene do papai ali, né? Do patriarca. Só que é o seguinte, né? E os machos e as fêmeas ali jovens, muitas das vezes são irmãos, né? Eles cruzam entre si e vão que vão. Então, com o tempo, o que vai acontecer? O lance da consanguinidade vai começar a gerar camarões sem cor, né, com uma coloração bem mais fraca. Pode dar problema na carapaça, né? Carapaça fica também fraca. Isso é tudo genético, tá? E com o tempo, eles podem vir a desenvolver algum tipo de enfermidade, algum tipo de defeito genético. Ou seja, pode nascer camarões defeituosos, tá? Eu passei alguns defeitos aí leves, mas existem certos casos no qual o camarão nasce e pouco tempo depois ele morre. E às vezes não é nem problema de parâmetro de água, por incrível que pareça, é problema genético. Então uma coisa importante também, você vai iniciar uma colônia, tente iniciar uma colônia com pelo menos aí uns 10 camarões, tá? E após ali mais ou menos um ano, se você ainda não inseriu um novo gene no seu aquário, recomendo fazê-lo, tá? Porque depois de um período, esse camarão começa a dar problema. O que eu ia falar? Eu tive um aquário no passado, eu vou ver se eu faço até um vídeo sobre isso daí, falar um pouco sobre o meu passado. E aí teve o meu primeiro aquário, era um aquário de... no segundo, na verdade, né? Era um aquário de 200 litros que eu montei, ficou bem bonitinho. Eu tenho até as fotos ainda no Facebook. E aí eu peguei, na época eu conheci o Caio, né, que é meu sócio, e aí eu ia lá, eu trabalhava com manutenção de aquários, eu ia lá fazer umas manutenções para ele e tal, e aí ele meio que me pagava em camarão, o bicho vou te falar, viu? Passava o dia inteiro limpando o aquário do homem lá, trocentos aquários, no final do dia ele me dá um camarão. Aí ele me deu um dia um Black Crystal, né? Na época, nossa, pra vocês terem uma ideia, isso daí faz tanto tempo que na época um Black Crystal custava aí, sei lá, uns 100 reais mais ou menos. Pra vocês verem o tempo que já faz isso daí, né? Black Crystal comum. E aí eu comecei com um macho Black Crystal e
acho que eu tinha lá umas 3 fêmeas red. E aí, para aquele lance que eu já cansei de falar para vocês, mas a gente sempre fala, né, que o Black, ele tem um gene, como que é, dominante, isso, dominante perante o Red, né, o Red é recessivo. Então começou a nascer uma porcentagem de Black maior do que os Reds. E com o tempo, eu só tinha camarão Black, só que é aquele negócio que eu falei para vocês, né, eu só tinha um macho Black. Então eles ficaram cruzando ali, ó, durante um bom tempo. Nossa, chegou uma época que os meus camarões eles já não eram mais pretos. A faixa que era preta, na verdade, ela se tornou uma faixa marrom, né? Um marrom até claro. E depois de um tempo, eu comecei a perder bicho assim a rodo, né? E o aquário, nossa, ele ficou tão cheio que era até engraçado, você não conseguia ver o fundo do aquário. Pena que eu não tenho essa foto. Eu tenho a foto da montagem do aquário. Talvez eu tenha com camarões. Mas da época que estava forrado mesmo, eu acredito que eu não tenho. Eu perdi essas fotografias. E aí eu comecei a perder camarão. E não tinha muito o que fazer. O que eu fiz? Tive que pegar, destrinchar isso daí, né? Jogar camarão cada um para um lado e desmontar aquele aquário. Infelizmente, depois de um período, eu perdi praticamente todos esses camarões, justamente por causa do lance da consanguinidade. Então, fiquem atentos a isso, tá? Às vezes eu tenho que fazer umas analogias, tenho que pegar um monte de aspecto para poder passar para vocês. Eu falo pra caramba, eu sei disso e não tem jeito.